Eu me recordo que eu conheci uma cidadezinha pequena chamada Jacinto, no estado de Minas Gerais, no nordeste do estado de Minas Gerais. Eu ministrei isso para uma Pinela, para alguns irmãos. Ela acabou da aula, acabou na escola dominical, ela me procurou e me disse assim: o senhor sabia que tudo que o senhor fala, eu guardo? Aí eu digo: amém, mano, que bom que a senhora guarda. Fico feliz que a senhora guarda. Aí ela disse assim: não, o senhor não está entendendo. Eu sou analfabeto. Tudo que o senhor fala, para mim, é a verdade. Aí eu me preocupei. Aí eu disse: a senhora não sabia? Ela disse: não. Então o que o senhor lê aí e o que o senhor explica aí para mim é a verdade correta. Irmão, nunca esqueci mais das palavras daquela mulher. Que toda vez que você prega, toda vez que você tem a oportunidade de falar a Bíblia para alguém, se ela não tem o conhecimento total, ou se ela tem conhecimento parcial, ou ela não tem estudo suficiente, você é aquela pessoa dando alimento ao bebê, e ele só vai existir, ele só vai continuar ou vai se fortalecer se você fizer tudo direitinho. Então lembre-se sempre, quando você abrir a Bíblia, toda vez que você for ministrar, toda vez que você for, existe uma responsabilidade muito grande. Eu não estou aqui, eu agradeço a oportunidade do meu pastor, ele está me cedendo um momento dele para fazer isso aqui. Então é responsabilidade dupla, porque com a palavra e com a confiança do meu pastor em que a gente possa fazer isso. Então eu quero ser suscito para que a gente possa também aproveitar, mas eu queria que os irmãos tivessem essa consciência, como eu tenho, de que isso aqui é uma responsabilidade muito grande. Falar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Alguns, recentemente, ultimamente, a gente tem deixado para trás, infelizmente, algumas coisas. O meu óculos, eu lembrei que o pastor disse assim: um dia eu vou usar o óculos para correr. É que o meu óculos é só papel. Quando fica longe, eu preciso tirar, senão eu não enxergo ninguém. Mas vamos fazer leitura desta palavra que foi lida agora. Nós vamos ministrar capítulo de número 3, versículo de número, a partir do versículo de número 7, a carta ao anjo, a endereçada ao anjo que está em Filadélfia. Eu falei para o pastor que essa igreja foi a melhor igreja das 7 igrejas da Ásia, essa aqui é uma das melhores. Mas eu não posso passar a ler sobre a carta da igreja de Filadélfia sem passar pelas outras. Eu não vou falar sobre as outras, vou só citar algumas situações. João escreveu as cartas, João endereçou, segundo a visão de João, elas eram endereçadas a 7 cartas a igrejas da Ásia. Nós vamos ler isso a partir do capítulo 2. Vamos observar que 5 igrejas dessas 7 foram-lhe cobradas algumas coisas. De cada igreja foi cobrada alguma coisa. E 2 ficaram distintas dessa cobrança, ou de alguma cobrança específica. Só que como nós estamos falando de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Para quem está estudando teologia, vai ficar mais familiarizado com a palavra escatologia, doutrina das últimas coisas. Porque quando nós falamos em âmbito teológico, nós nunca falamos sobre o livro da revelação. Nós falamos sobre escatologia. Nós falamos sobre a doutrina das últimas coisas. Para nós, para nós mais simples, seria simplesmente só o livro da revelação, o livro do Apocalipse. Como estamos falando do Apocalipse, eu preciso ter em mente que Apocalipse também é um livro que ele está falando de coisas futuras. Ele não está falando só de coisas presentes. Ele não vai falar só do que acontecia naquele momento, mas ele profetizava coisas para os tempos mais para frente. Por isso se chama escatologia, doutrina das revelações dos últimos dias. Então o Apocalipse, ele vai nos dar essa ideia. Aí se você começar, nós vamos iniciar o capítulo de número 2, eu vou só citar, eu não vou parar para a gente ficar
porque nós vamos falar sobre Filadélfia. A igreja de Efésio, ela representava a igreja dos primeiros dias, ela representava a igreja dos apóstolos. Por que foi cobrado da igreja de Éfeso? Foi cobrado o amor ou o primeiro amor? Não foi isso? Os irmãos leram lá? Eu acredito que os irmãos não vão ficar perguntando. A igreja de Esmirna era a igreja perseguida. Ela representava a igreja da perseguição. A igreja de Pérgamo era onde estava o trono de Satanás. A igreja de Tiatira, a idolatria. A igreja de Sardes, ela estava morta. Tinha fama que estava viva, mas porém estava morta. Ela representava o período da reforma e dos protestantes. A igreja de Filadélfia representa o avivamento. Repita comigo. A igreja de Filadélfia representa o avivamento. Você pode repetir de novo, que agora eu fico bem gravado na sua cabeça. A igreja de Filadélfia representa o avivamento. É o que representa a igreja de Filadélfia. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, representa a apostasia. Quando eu estou falando de últimos dias, cada período dessas igrejas era um momento vigente, era um momento físico e natural para aqueles dias, mas representando também um momento em todos os tempos da igreja. Irmãos, a igreja viveu muitos e muitos tempos. Sofremos, passamos por perseguições no nosso início, e se não fosse perseguição, a igreja não havia se espalhado, porque os crentes se espalharam. Existe um costume entre nós, e isso é cultural, porque é brasileiro. Tudo que vem de fora presta, tudo que vem de lá é melhor. Ou a igreja não está trabalhando porque eu não estou vendo a igreja evangelizando. Eu não vejo. Quem está evangelizando no domingo? Quem está evangelizando no céu? Eu vejo um trabalho de evangelismo, eu não vejo um trabalho de evangelismo. E eu tenho na minha cabeça de que a igreja não está trabalhando. Só que a igreja é um corpo. Repita comigo. A igreja é um corpo. A igreja, ela não é essa instituição aqui. A igreja é um corpo. E como corpo, ela é um corpo vivo, porque diz que a cabeça da igreja é Cristo. E se Cristo vive, o corpo está vivo. Isso significa, irmão, que toda vez que você não faz, mas o irmãozinho lá fora faz, toda vez que alguém entrega um folheto, toda vez que alguém fala de Jesus para alguém, toda vez que alguém anuncia Cristo, toda vez que alguém convida um pecador para estar na igreja, todo alguém que passa pela porta de um bar ou de um candomblé, seja lá do que for, ele passa e fala de Jesus, ou ele está no seu serviço e fala de Jesus, é a igreja de Cristo trabalhando. Ela não necessita exclusivamente ser a instituição, mas você e eu, que somos o corpo de Cristo, fazendo com que o reino seja proclamado. Pense bem, quando Jesus morreu, o que foi que os discípulos fizeram? O texto diz que cada um procurou os seus aquifazeres que já se faziam. Cada um foi para a sua casa. As mulheres foram visitar ele no terceiro dia, porque era costume das mulheres visitar os mortos ou os entes queridos para passar o óleo, como se fosse embalsamar-se o corpo de Jesus. Então era natural que elas fossem fazer aquilo. O que foi que surpreendeu elas? Ninguém lembrou que Jesus Cristo ia ressuscitar. O texto em nenhum momento diz, o apóstolo Pedro lembrou que Jesus ia ressuscitar, ou o irmão João lembrou que Jesus ia ressuscitar, Maria lembrou e foi lá ao terceiro dia para ver. Nenhum texto diz, mas naquele dia ela foi surpreendida, porque a Bíblia diz que ela chegou lá e o anjo disse para ela: a quem procurais? Um morto entre os vivos, porque ele já ressuscitou. Você pode glorificar a Deus por isso? Você só está aqui por isso, irmão. Eu só estou aqui por isso. Se não fosse pela ressurreição, nenhum de nós estaríamos aqui. Só estamos aqui porque Cristo ressuscitou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos continuar. Pensando nisso, irmão, se a cada momento representa algo para a igreja, a
Vamos pensar no que a carta de Filadélfia representa para nós, o que ela nos instiga, o que ela nos traz de coisa. Como eu disse, eu deveria passar pelas outras igrejas. Então, essas 5 igrejas foram advertidas por seus estados pecaminosos. A igreja de Efésio perdeu o primeiro amor, a de Pérgamo, ela aceitou as doutrinas dos nicolaítas, também Apocalipse 2, 14, versículo 15. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta aí, porque temos alguns versículos. A igreja de Tiatira, que tolerava o pecado e ignorava Jezebel, Apocalipse 2, versículo número 20. A igreja de Sardes, que dizia estar vivo, mas estava morta, Apocalipse 3, versículo de número 1. A igreja de Laodiceia, que não era nem fria e nem quente. E cada uma dessas igrejas foi cobrado alguma coisa. Porém, vamos pensar na igreja de Efésios, porque essas cartas já foram lidas. O versículo de número 1 nos diz assim: ao anjo que está na igreja, que está em Filadélfia, escreve e diz: isto, o que é santo, verdadeiro, o que é santo, e o que é verdadeiro, o que é a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. O que seria essa chave? Por que a chave de Davi? Quando você pensar em Apocalipse, você precisa pensar em sentidos também alegóricos. Eu tenho a mania de dizer que assim, quando você está lendo Apocalipse, sua cabeça está enterrada no céu e o seu corpo está na terra. Mas a sua cabeça tem que estar lá, encerrada no céu. Ela precisa só ver coisas celestiais. Porque Apocalipse é muito simbólico e ele é cheio de simbologia. Mas o texto fala sobre Davi aqui porque Davi marca a herança do reino de Cristo perante os homens. Ela marca a aliança, o reinado. Davi foi o segundo reino depois de Israel rejeitar a teocracia divina. Quando nós falamos de teocracia, nós estamos falando de um reino só de Deus, porque a palavra teo significa Deus, cracia, governo. Então, um governo somente de Deus e nada mais. Quando nós estamos pensando nisso, a Bíblia diz que quando Deus escolhe, Deus não escolhe, na verdade Deus enche. Quando Samuel escolhe a Saul para reinar a primeira vez, diz que Saul vai para o campo e o Espírito do Senhor enche ele, e ele profetiza, ele pula, salta, e aí ele vai reinar Israel. Só que diz que ele sai da presença. Saul é o primeiro rei. O segundo rei da história de Israel vai ser Davi. Aí a pergunta é a seguinte: Deus procurou Davi? Deus falou com Davi? Deus disse: Davi, vai para sua casa porque eu tenho um negócio com você. Você encontrou algum texto assim? Não existe nenhum texto que diga que Deus chegou lá e chamou Davi. Deus disse a Samuel: vai à casa de Jessé. O profeta vai à casa de Jessé. Chega lá na casa de Jessé e vê, como todos nós sabemos, todo mundo vê aquele menino bonitão ali e fala: rapaz, esse é o homem. O Senhor diz: olha, não olha para a aparência, porque eu vejo o coração. Diga para o seu irmão: Deus olha o coração, Ele não olha a sua aparência. Deus não está preocupado se você é feinho, se você é bonitinho, se você é lindinho. Deus não está preocupado se você tem um olho caolha, se tem virado para lá, um dente para o lado para cá. Ele não está preocupado com isso, não, irmão. Deus está preocupado em saber como é o seu coração. Ele não está interessado nisso. Aí diz que acabou todos os meninos. Quando acabou todos os meninos, qual foi a pergunta do profeta? Acabou todos? Deus não tinha revelado nada para Samuel até aquele momento. Acabou os meninos. Ele disse: tem um aí. Ele está onde, esse rapaz? Ele está onde? Esse menino, o que ele está fazendo? Olha, está cuidando das ovelhas para nós lá. Porque Davi não foi convidado para o banquete. Davi não foi convidado para estar naquele momento, porque Jessé já sabia que Samuel vinha. Porém, ele não
O texto diz que Jessé mandou chamar a Davi. Quando Davi chegou, Samuel disse assim, o Senhor disse, eis aí. Então percebeu, Davi é o segundo rei que Israel vai ter. Esse rei, ele não é um rei perfeito, mas ele é o que mais simboliza, ele é o que mais se assemelha a uma vida cristã saudável. Esse homem vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu estava ali orando e pensando na oração, eu estava dizendo, Deus, eu não tenho a piedade de alguns homens, eu não tenho a vida de oração de alguns homens. Aí eu saí, fui ao banheiro. Quando eu voltei, uma palavra me veio no coração. Me acharás quando me buscares de todo o teu coração. Aí eu dobrei meu joelho de novo e disse, Deus, como buscar de todo o coração? O que é estar, então, totalmente envolvido de coração para o Senhor? O que é realmente estar plenamente nele? E eu mantive a minha oração ali, orando. Me veio um outro texto no meu coração que disse assim: porventura o Senhor rejeitará um coração quebrantado e justo em sua presença. Aí eu penso de novo, fico, Senhor, um coração quebrantado. Eu estou pensando em Davi, falando de Davi. Davi disse: o Senhor não rejeitará um coração quebrantado e puro diante da sua presença. Eu digo, então, Senhor, eu preciso estar quebrado, totalmente quebrantado, voltado. E aí me veio no meu coração outra vez: o seu corpo, a sua mente, a sua alma, tudo ao seu redor precisa estar em mim. Parece que é difícil, não é? Não, não é difícil. Pense bem um pouco. Eu sei que todos nós aqui temos problemas. Todos nós temos dificuldade. Eu tenho, você tem, o pastor tem. Todos nós temos dificuldades e problemas. Mas como estar totalmente voltado? Como não pensar nos problemas? Quando é que eu ponho empenho no meu coração em alguma coisa? Como é que eu faço isso? Quando é que eu coloco todo o meu coração naquilo? Quando eu tenho vontade de ter. Quando eu tenho vontade de existir. Eu quero aquilo mais do que qualquer coisa. E quando eu quero aquilo mais do que qualquer coisa, o que eu faço? Eu penso nela de dia e de noite. Eu penso de dia, eu penso de noite. Eu penso de dia, eu penso de noite. Eu penso de dia e penso de noite. Irmãos, o que Deus está dizendo para mim, está dizendo para você essa noite: pense nele de dia e de noite. Ele disse isso a Josué, quando Josué estava para assumir a maior tarefa da vida dele. Ele disse: olha, medite na minha palavra de dia e de noite, e se esforça, porque vai ser difícil. Tenha coragem, porque não vai ser fácil, mas coloque todo o seu coração nisso, e eu não vou te abandonar. Aleluia, aleluia. A chave de Davi, vou dar porque falta 15 minutos. Irmão, a chave de Davi quer dizer o seguinte: olha, eu estou lhe dando a chave, eu estou lhe dando aquilo que pode abrir todas as portas, e se eu abrir, ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia não era uma igreja rica, ela não era uma igreja poderosa, ela não tinha nome e renome no cenário nacional. Mas a Bíblia diz, os textos que vão nos seguir, irmãos, de que essa igreja era uma igreja que o Senhor via algo importante nela. Vamos continuar, porque o tempo passa rápido. Versículo de número 8 diz assim: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste o meu nome. Eu quero adiantar um pouquinho, vamos ler o versículo, até o versículo de número 10. O versículo 9 diz: e eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que dizem judeus e não são, mas mentem, e os que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Versículo de número 10. Como guardaste a palavra
te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam a terra. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz no versículo 8: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é. Isso fala da onisciência de Deus, isso fala da sabedoria de Deus. Se você quiser ler, você pode ler, vai falar sobre a sabedoria do Senhor. Salmo 139, versículo 1 e 4, Romanos 11, versículo de número 33. Eu não vou me deter porque a hora não nos vai permitir tanto, mas isso fala da ação da onisciência de Deus. Deus conhece todos nós, Deus sabe quem você é, Ele sabe como tratar com você, Ele sabe como fazer com você. Então não se preocupe se algo está passando ou saindo fora da direção, ou indo fora daquilo que você não controla, porque Deus sabe o que vai fazer com você. Ele tem ciência de como você é. Ele não vai permitir algo na sua vida em que Ele não tenha controle sobre você. É difícil isso, né? Eu sei que não é fácil. Irmão, eu estou indo para um caminho aí, está tudo errado. Irmão, eu estou desmangueando para uma direção que não caminha. E eu acho que não vai caminhar. Mas quem falou que você precisa achar? Quem te conhece é Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: quem te conhece é Deus. Quem te conhece é Deus. Não se preocupe. Quem te conhece é Deus. Quem te conhece é Deus. É Deus que te conhece? Tem certeza disso? Levante a sua mão, então glorifique a Deus por isso. É Ele que te conhece. Então por que você está aflito? Por que você está triste? Por que você está preocupado se é Deus que lhe conhece? Eu me lembro sempre que toda vez que eu falo sobre desconfiança, e nós vivemos dias de desconfiança de tudo. Nós desconfiamos de tudo. E essa geração que vem depois de nós parece que desconfia muito mais do que nós. Porque nós, irmãos, criamos um ciclo de desconfiança de todas as coisas. Todo mundo fala. Eu estava falando com a minha esposa agora de tarde. Nós temos 3 tipos de pastores pastoreando a igreja. Nós temos um pastor na internet, nós temos um pastor local e nós temos um pastor que eu gosto. Poxa, eu gosto da mensagem daquele pastor. Aquele pastor é que é bom. Aquele pastor lá é que é maravilhoso. E eu tenho um pastor local da minha congregação. E tem também, e temos sim, o pastor na internet. Quando eu falo da internet, eu falo dessa locomoção rápida, dessa informação rápida, essa informação que chega velozmente para nós. São várias informações ao mesmo tempo. Recebemos informação a toda hora. E algumas, irmão, não são verdadeiras. E nós precisamos examinar para saber se aquilo que nós estamos recebendo é realmente conveniente do Senhor. Eu estou falando algo aqui, algo fora do comum? Não, irmão. Não estou falando algo fora do comum. São informações que você está aí, ó, com o celular aí na sua mão. Se você
que os mortos ressuscitarão primeiro. Aí Paulo, tão animado, tão feliz, ele diz: e nós, irmão, ele não queria morrer, ele disse: nós que estivermos vivos, veremos Cristo na glória, e nosso corpo será transformado num corpo glorificado. Aleluia. Você acredita nisso ainda? Você acredita nisso? Então levanta sua mão, dê glória a Deus por isso, porque eu creio na ressurreição dos santos e acredito no arrebatamento da igreja. Se você não crê nisso, eu temo com sua vida, porque a Bíblia me diz que eu seria arrebatado por Cristo. Alguns estão pregando aí que ele nem virá mais. Irmão, se Jesus demorar 100 anos e eu não estiver aqui, porque eu não vou estar aqui, 100 anos eu não vou estar. Se ele não vier para mim durante esses 100 anos, eu vou dormir no Senhor, porque eu sei que naquele dia ele me ressuscitará. Essa é a certeza viva e eficaz do crente. Eu disse que no versículo de número 10, que a hora já foi, diz que como guardaste a palavra da minha paciência, isso aqui é profético, como guardaste a palavra da minha paciência, eu, olha aqui, não vou passar pelo dia da tentação. É Bíblia ou não? É a palavra ou não é a palavra? Aí você vai abrir em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9. Algum irmão que me ajude, se achar aí, por favor, para me ajudar. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9. Romanos 5, 9. Se for mais fácil. Amém. Pode ler, meu irmão. Porque nós seremos salvos da ira. Você vai passar a tribulação? Não. Nós não fomos chamados. A igreja de Cristo não foi chamada para isso. Romanos capítulo 5, versículo de número 9. É o que você leu? Não. Então eu quero 1 Tessalonicenses 5, 9. Eu estava com ele aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira. Aleluia. Isso aí, irmão, Deus abençoe a sua vida. É exatamente isso aí. Porque Deus não destinou-nos a ira. Destinou quem? A sua igreja. Não destinou a sua igreja a ira, mas a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Deus por isso, porque é isso que nós somos, crentes em Cristo Jesus. Aí o texto também nos diz assim: porque reteste a palavra da minha paciência. Versículo de número 11, eu acho muito bonito também. Eis que veio sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Abra Mateus capítulo de número 24, versículo de número 13, por favor. Alguém lê Mateus 4, 13. Outro lê Marcos 13, 13, por favor. E diga para mim o texto que você está lendo, por favor. Só para a gente situar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 13 diz assim: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas a quem perseguir
temos uma geração de pregadores em que crente não pode passar por nada. Crente não pode vivenciar desgraça alguma. Crente não pode passar por doença. Crente não pode passar pelo terreno lá na rua com algum filho. Crente não pode ser xingado. Crente não pode mais. Mas Jesus não disse que nós fomos chamados por Ele para ser amados pelo mundo. Nós não fomos chamados para ser amados pelo mundo. Alguém aqui foi chamado para ser amado pelo mundo? Não, Senhor. Ele disse assim, ó, eles o odiarão como me odiaram. Eles vão detestar vocês como me detestaram. Não vão amar vocês por isso. Então esse crente que o mundo ama, opa, pode ficar de olho nele que alguma coisa está errada. O mundo não deve lhe amar. Pelo amor de Cristo, o mundo não deve lhe amar. Porque você não veio para trazer só palavras de boas novas. Você veio trazer palavras de juízo. E eu sei que é difícil falar palavras de juízo. Eu vou parar aqui. Mas eu sei que as palavras são palavras difíceis. Mas ele disse à igreja de Filadélfia: olha, porque vocês resistiram, porque vocês permaneceram. Isso aqui isso fala de força, de persistir, de ficar na posição em que nós fomos chamados, naquilo que Cristo nos propôs. Eu disse a vocês no início que a igreja é um corpo. A cada um de nós que estamos aqui fomos chamados por Deus para uma destinada obra. O pastor foi chamado para ser pastor, o outro foi chamado para ser profeta, o outro foi chamado para ser evangelista, mas o outro também foi chamado para servir a igreja. Servir a Cristo, irmão, não é só também evangelizar, mas é também servir nas casas do Senhor. Vim aqui antes da hora do culto começar, arrumar o banco da igreja, preparar o microfone para o pastor. Você não está preparando a igreja para você, você está preparando para Cristo. Você está servindo a Cristo. Vir aqui e fazer algo, porque foi Deus que colocou no seu coração. Não tem aquele dia que você levanta de manhã e tem algo no seu coração e diz assim: pai, estou sentindo de fazer isso, mas eu não tenho a chave da igreja. O pastor não está lá. Por que eu estou sentindo de fazer isso? Irmão, mas tem um negocinho, mas tem um negocinho, eu gosto dele. É o tal do celular, irmão. É uma rapidez tão grande. 2 minutos. Podemos usar. Não dá 2 minutos. Mas, meu fulano, você está lá na igreja? Não, mas eu estou indo para lá. Irmão, eu estou com um negócio no coração. Vamos para lá? É bom você ter. Eu falei com isso, eu vou parar aqui. A hora já não nos permite mais. Cristo faz algumas coisas. Eu estava ouvindo um livro chamado Heróis da Fé. Se você quiser ouvir, tem em áudio, tem um livro. É a história de 25 homens de fé. E um deles, Carlos Finney, estava falando do derramamento do amor de Deus que Carlos Finney sentiu em seu coração. Aí eu falei com isso, assim, eu acho que eu já senti isso em alguns momentos. Existem momentos na sua vida que eles são extraordinários, mas são momentinhos assim, ó, rápidos. E se você perder, você perde de fazer coisas extraordinárias para Deus. Porque assim, você precisa estar sensível àquele momento que Deus falou com você hoje à noite, para você chegar uma hora mais cedo, para você fazer uma coisa uma hora mais cedo. Isso é servir a Cristo. Servir a Cristo não significa só ouvir a Cristo. É o todo que me rodeia. É tudo que está ao meu redor. Eu senti que eu devia ir lá na casa do irmão de Jal, mas eu não sei onde é a casa do irmão de Jal. Onde é a casa do irmão de Jal? Eu não sei, eu queria ir lá no pastor, mas eu não sei. Mas você sabe o quê? Eu vou ligar para a irmã Mariazinha. A irmã Mariazinha sabe onde é a casa do pastor. Ou a irmã Mariazinha sabe onde é a casa do irmão fulano. Por quê, irmão? Porque eu estou sentindo que eu preciso fazer algo. E às vezes, irmão, você vai na casa daquela pessoa. Você não é um vaso, como todo mundo diz. Você não é aquela irmã do destaque. Você não é o irmão do destaque. Você não é o profeta. Você não é o pregador. Você não é o presbítero. Você não é o pastor. Mas você é o servo na posição e na direção do
Eu oro pelo irmão, o irmão ora por mim. E nós somos cheios do Espírito Santo, porque o Senhor se manifesta em nós. Eu estou falando para vocês uma coisa que não é difícil de viver. Isso é Cristo em nós. Cristo ia para a casa das pessoas. Diz que um dia a sogra de Pedro estava enferma. O que foi que ele fez? Alguém deve ter dito lá, Senhor, não. Sogra do Pedro estava enferma lá, sentada em febre lá. Você vai fazer o que lá? Tem um monte de gente aqui, ó. Todo mundo precisando de cura aqui. Eu disse, não, eu vou lá na casa do Pedro. Eu estou precisando ver a sogra dele. Eu preciso ir lá ver a sogra dele. Aí alguém disse assim, ó, Senhor, Lázaro morreu. Ele falou assim, esquenta a cabeça não, fica tranquilo. Aí alguém disse, esse Jesus é contra, né? Jesus é contra. A sogra de Pedro estava lá, a multidão estava aqui, lá a multidão foi ver a sogra de Pedro. Agora o amigo dele morreu, eu disse, fica calmo, não pode deixar lá. Não, morreu. Eu vou fazer o quê? Deixa morrer, não é? Aí ele demora 3 dias, mas ele vai lá. Quando ele chega lá, a pedra está lá, o sepulcro está lá, e diz, ó, tira a pedra aí que o meu amigo do Lázaro agora vai sair para fora, porque o meu negócio é com ele. Irmão, você serve esse Jesus aqui? Eu não sei, você serve esse aqui? Você serve esse Jesus que eu estou falando? Se você serve esse Jesus que eu estou falando, em nome de Jesus, glória a Deus por isso, porque ele faz essas coisas. Essa semana eu vi um testemunho rápido. Eu vi um testemunho do rapaz, ele não é crente. Ele disse assim: olha, eu estava com uma sonda na minha bexiga. Eu não conseguia fazer nada. Fui no médico, cheguei lá e a enfermeira disse: olha, não dá para tirar porque cristalizou, não vai sair, não vai acontecer nada. Ela disse assim: volta para sua casa. Se você der sorte, você volta aqui. Se você não der sorte, você fica por lá mesmo. Ele disse que chegou em casa com tanta dor, com tanta aflição. Ele disse só assim: oh Deus, tem misericórdia de mim. Não deixa eu morrer, não, Senhor. Olha só, não deixa eu morrer, não. E eu estou ouvindo, né? Ele disse assim: deixa eu morrer. Eu quero ver o que foi que aconteceu. Aí ele disse que no outro dia de manhã, que ele levantou, a sonda tinha saído. Olha só, a sonda tinha saído. O buraco estava fechado. Aí ele disse: vou morrer. O que foi que aconteceu aqui? Que eu vou morrer. Irmão, disse que ele foi para o médico, chegou lá apavorado. Ô moça, pelo amor de Deus, veio aqui, o que foi que aconteceu? O que foi que o senhor fez? O senhor tirou a sonda. Aí ela se olhou, quando ela viu o buraco fechado, ela disse assim: moço, aconteceu um negócio aí que eu não consigo explicar não. E a sonda estava limpa. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não entendo nada disso. Aí ele falou que ela estava no negócio do melhor, a sonda está limpa. E o senhor vai para já vamos fazer os exames. Olha, ele não é crente. Ele foi lá, fez os exames, fez tudo. Ele estava curado. Ele solta a cara dele assim, e diz assim: ó, eu sou crente por causa dessas coisas ali. Eu sou crente por causa dessas coisas assim. Porque Deus faz com quem Ele quer, aonde Ele quer, no momento que Ele quer e na hora que Ele quer. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe.